Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a essas primeiras páginas. Eu queria começar com a Folha de São Paulo, que tem uma notícia de causar enjoo na primeira página. Dá uma espiada o que o governo faz com o seu dinheiro. Publicidade sob Lula avança e pode alcançar 13,5 bi de reais em contratos. 3,5 bi. Isso é dinheiro de imposto para publicidade do governo. Aí eu vou ler a linha fina, que é isso daqui, né, que encaminha a matéria. Então tá assim: expansão de gastos inclui
380 milhões para os Correios, após anos sem investir, e governo fala em necessidade de informar. Isso é desculpa. Qual o objetivo real de o governo intensificar a publicidade? Primeiro é colocar a sua propaganda, não estou dizendo publicidade, estou dizendo propaganda que tem sentido político nos jornais, emissoras de rádio, televisão, internet, onde possível, etc. Então, ao mesmo tempo, ela contempla as emissoras de televisão, jornais, emissoras de rádio, com verbas imensas que, na crise em que vivem a mídia brasileira, são altamente significativas essas verbas. Então, uma emissora de rádio, ou uma emissora de televisão, ou um jornal menos independente, não todos os jornais, não todas as emissoras, evidentemente há exceções, acabam se rendendo, seduzidas pela publicidade do governo federal. E o governo federal, de alguma maneira, espera, ou de outra maneira pede, que o noticiário jornalístico lhe seja favorável. Como? Divulgando o presidente da República, as demais autoridades, as obras do governo e omitindo, esquecendo-se das falhas do governo. Eu sei exatamente como isso funciona. Por que eu sei e falo com autoridade? Eu fui editor-chefe da Folha de São Paulo durante 8 anos. Fui âncora de algumas emissoras, como a Record, como o SBT, a CNN, a Band, né? E também fui secretário de imprensa de um prefeito, Figueiredo Ferraz, nos anos 70. Então, conheço todos os lados da história. Eu, como secretário de imprensa, para os desavisados, não fiz publicidade. A prefeitura não fez publicidade, embora os jornais, emissoras de rádio, televisão, etc., insistissem para que nós fizéssemos. Isso devia ser proibido. Claro, existem companhias, digamos, uma companhia de petróleo que concorre em seus postos com outros postos. Aí se admite que a companhia, como qualquer companhia privada, no caso a Petrobras, faça a sua publicidade. Mas sempre tem esse interesse de lubrificar a alma das emissoras, né? Então, isso aqui, no momento em que o governo tem que gastar menos, é um escândalo que não tem tamanho. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha feita com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro dos impostos. Feita com o dinheiro dos impostos. E aí o governo vem e diz, olha, precisamos informar ao público, precisamos dar mais transparência. Grupo, mentira, mentira. O objetivo é esse. Propaganda, claro que propaganda sempre positiva, as descrições são sempre sob o aspecto positivo e, de alguma maneira, azeitar os corações das direções dos jornais. De vez em quando,
alguém dá um telefonema, etc, etc. E se você não andar direito significa fazer as concessões que os governos, os estaduais e municipais também, viu? E outros governos também, não é só o do Lula, isso é um hábito brasileiro. O governo de São Paulo, praticamente todos os governos e muitas prefeituras. Aí, se você não caminha direitinho, segundo os caminhos traçados por quem paga, você é punido. Cortam as suas verbas, Tem detalhes, eu não vou entrar nos detalhes, audiência, não sei o quê, mas é basicamente isso. Essa publicidade é para, basicamente, azeitar corações das emissoras de rádio, televisão, internet e jornais. E quem não anda direitinho vai perdendo parte dessa verba, parte sempre significativa. Às vezes vem uma ameaça, viu? Olha, você, se não andar direitinho, não tem atendido, fulano tem criticado muito, fulano tem mostrado coisas que a gente não gostaria, fulano é ligado à oposição, geralmente não é, mas quando critica recebe essa imagem, enfim. Bom, vamos em frente com o Estadão. Já mostrei a Folha, está aqui o Estadão. O Estadão mostra a vitória corintiana de ontem. Corinthians ganhou do Santos de 2-1 em Itaquera, né? O Neymar ficou no banco, está machucado, não jogou, mas ficou sentado no banco, criou uma expectativa que poderia entrar. Corinthians jogou melhor, ganhou de 2-1 e é finalista do Paulistão. Hoje, à noite, às 9h30, jogam Palmeiras e São Paulo, que vão resolver quem será o adversário do Corinthians numa finalíssima do Paulistão. Olha o que está escrito aqui. Com o Neymar no banco, Corinthians vence Santos e vai à final do Paulistão. E aí tem uma notícia chata da economia, que empresas brasileiras enfrentam dívida alta e dificuldades de caixa. O problema afeta companhias de diferentes setores e portes e tende a persistir com juro alto e PIB mais fraco. Nós vamos ter logo mais um aumento de juros. Agora que tem um petista de carteirinha, embora um técnico reputado na direção do Banco Central, você percebeu que o Lula não fala mais. Lula ficou quietinho. Durante o fim de semana, a imprensa repercutiu muito essa decisão do governo de eliminar impostos sobre importação de determinados produtos, o que não vai adiantar praticamente nada. São produtos que o Brasil pouco importa, né? Café, enfim, uma medida, digamos, para inglês ver, para dizer, olha, o país está atuando, está cuidando dessa inflação dos alimentos, etc. Tem uma coisa que eu mostrei na sexta-feira, quando o vice-presidente expôs esse plano, que era a ausência do Lula. A ausência do Lula, que tinha um programa marcado antecipadamente com o MST. Se o Lula achasse importante ele fazer esse anúncio, ele não ia mudar, evidentemente, a data da visita. Ele podia mudar a data do anúncio dessa medida.
A impressão é a seguinte: ou ele não acha tão importante assim, ou ele acha que não vai dar certo, por isso ele não quer pôr a mão. Ele não quer pôr a mão. Também, por coincidência, o ministro da Fazenda, Haddad, não compareceu a essa sessão. Jogaram a bomba na mão do vice-presidente Alckmin, ele que apresentou e tal, uma coisa aparentemente inócua ou quase inócua. Então, não se engane, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Outra coisa que eu queria colocar para você é o seguinte: estão falando que com esse filme que levantou novamente a história do Rubens Paiva, como é o nome do filme? Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Eu ainda não assisti o filme, vou assistir. Então, o filme levantou uma história de uma brutalidade acontecida nos tempos do movimento militar, nos tempos da ditadura, com Rubens Paiva, um deputado que era do MDB, mas que, na realidade, pertencia aos quadros do Partido Comunista. Ele não estava na luta, na guerrilha, mas é acusado de ter, por exemplo, cedido um sítio seu para que a guerrilha do capitão Lamarca treinasse. Essa é o resumo da ópera. Então, isso está levantando a ideia no Supremo de que se reanalise o processo, de que se busquem os responsáveis pela morte de Rubens Paiva, que eles sejam punidos, mesmo com a existência da anistia. Acham alguns juristas que existem buracos na anistia, existem alguns caminhos que podem levar à punição dos assassinos do deputado Rubens Paiva. E eu apresento uma sugestão: por que não levantar de novo o caso de Toninho do PT, que era prefeito de Campinas e foi assassinado? Até hoje não se sabe o que aconteceu. Por que não levantar novamente o assassinato do prefeito de Santo André? Por quê? É uma oportunidade excelente de você buscar os assassinos de casos que dominaram a opinião pública, e agora esse do Rubens Paiva domina novamente, e que poderiam ser revisados, porque terminaram de maneira sombria, na sombra, sem claridade, né? Sem a luz dos refletores, sem se saber exatamente o que aconteceu. Uma parte da história está contada, outra parte não está. Então seria muito interessante que nós reavivássemos essa história desses assassinatos misteriosos. Ou você acha que essas pessoas que tiveram as suas vidas e foram tiradas, arrebatadas de suas famílias, não merecem essa investigação? Merecem tanto como Rubens Paiva. São casos que não ficaram elucidados com toda a clareza até hoje. Aí, no fim de semana, tem uma outra coisa: o Lula, de repente, soltou uma daquelas frases dele. Tem até um jornal que faz análise das várias frases mais recentes do Lula.
E essa é a seguinte: Lula fala em tomar atitudes drásticas sobre preços. Ministro da Agricultura minimiza a declaração do presidente. Não será preciso. Governadores não se comprometem a atender pedido do governo federal para que estados zerem o ICMS sobre produtos da cesta básica e falam em compensação financeira. Ninguém vai abrir. Falta um ano para a eleição. Ninguém quer abrir. Vai abrir um ano e pouco para a eleição. Então, o Lula soltou aí atitudes drásticas. O pessoal do comércio, da indústria, entrou em pânico. O que são atitudes drásticas? Deve ser tabelamento, deve ser racionamento. São essas coisas que o presidente fala e que se perdem no tempo e no espaço, mas que deixam sobressaltados os setores. Aí vem o ministro da Agricultura e diz: olha, não é bem assim, não vai ter nenhuma medida e tal. Então, o que são atitudes drásticas? Ele vai ser... Que adianta se reunir? O problema todo é que nós temos inflação. A economia até que foi bem. Você vê, tem um título aqui do Globo, olha, que eu guardei aqui durante o fim de semana. O ano em que a inflação de alimentos ofuscou o crescimento da economia. Recuperação do mercado de trabalho e do investimento marcou 2024, mas avanço ficou em segundo plano com aumento dos preços e alta do dólar. Então, o governo gasta mais do que pode, gasta mais do que deve, né? Cria a inflação cria a inflação dos alimentos, não foi só isso. Tivemos problemas de clima, né? Tivemos a alta do dólar, esse conjunto de coisas capitaneadas pela alta da inflação fazem com que a população não sinta a redução do desemprego e muito menos o crescimento do PIB. Que interessa para quem lê jornal saber que o PIB subiu e o PIBinho dele não dá mais para comprar toda a comida que ele queria comprar. Não adianta, o salário, a inflação reduz o salário, né? E pega exatamente os mais pobres, Todo mundo que vai à feira, ao supermercado, está sentindo, né? E o governo vem com medidas drásticas, blá, 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 matar, blá. Nada disso é combater a inflação. Combater a inflação reduzindo as despesas de governo, diminuindo o tamanho do governo, etc, etc. Falando, hoje tá aqui quer ver? Uma coisa aqui da maior gravidade, a Folha deu dentro, mas uma coisa, além de expandir uma coisa que é o seguinte: PGR mira corrupção e PCC ao montar grupo que substitui forças-tarefas. Eu tô querendo achar, é o seguinte: no Ministério da Cultura, uma senhora responsável por uma distribuição de verba acabou tendo a palavra gravada e acabou mostrando que o governo tinha usado de maneira eleitoral a verba criada para isso. Então, é uma loucura. Eles dizem que não,
o Ministério diz que não. A senhora acusada disso diz que não também, que ela não lembra disso, que isso é uma mentira, estão inventando, gozado que eu não estou achando. Isso deve ser um boicote aqui para eu não dar notícia. Mas ou a Folha ou o Estado, acho que foi a Folha. Mas é um horror, Aí tem frases dela e tudo isso. Dia da mulher, né? Foi dia 8, ainda encontra repercussões. A primeira deputada da América do Sul era brasileira e foi eleita em 1933, única mulher a assinar a Constituição de 1934. Carlota Pereira de Queiroz abriu as portas para a ocupação feminina do espaço político. E aí tem uma citação de um livro, eu não vou esconder, é uma sobrinha minha, que eu não tenho culpa. E é a única citação que tem aqui na Folha, que a Mônica Spum trabalhou incessantemente, eu fui testemunha, num livro que retratou a vida de Carlota. Foi difícil e saiu o livro, então vem uma frase dela. A Carlota foi a ponta de lança, só que ela carregava esse orgulho familiar. Então ela nunca reconheceu a misoginia tremenda que enfrentou como a única mulher no Congresso. Mônica Raíza Spum, historiadora da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França. Por coincidência, minha sobrinha, é filha da minha irmã gêmea. Eu tenho uma irmã gêmea. Bom, aí eu vou... a Folha recomendando o contribuinte já pode separar documentos para se preparar para a declaração do imposto de renda de 2025. Amigos da Folha, não é coisa que se publique numa segunda-feira. Ai. Tem uma coisa aqui do novo Código Civil que é uma alta novidade se passar, né? Veja só, proposta de reforma do Código Civil permite tirar a herança de filho negligente cônjuge. Projeto tem o objetivo de atualizar a legislação de 2002, dando mais liberdade para a sucessão, mas com risco de aumentar disputas. Como é hoje? Hoje, o indivíduo morreu, a metade do que ele tem vai ficar, né? Metade vai ficar com a viúva, outra metade com os filhos. Aí não tem jeito, não escapa. São os chamados herdeiros necessários. Aí não escapa mesmo. Querem mudar isso. A viúva sempre fica com uma parte e os filhos dividem a outra. Quando ela vai embora, dividem o dela. Isso está sendo modificado por uma proposta. Deixa eu ver. A advogada especialista em direito de família e sucessão, Silvia Felipe Marzagão, diz: se eu quiser deixar o cônjuge completamente desatendido, sem nenhum tipo de herança, posso fazer isso pelo novo código. Hoje não consigo afastá-lo. Olha, vai dar briga, viu? Vai dar briga. Deixa eu ver. Táxi de navios, carga solta e chuva alimentam fila no Porto de Santos. Só para você saber que tem fila no Porto de Santos. Deixa eu ver. Feira Técnica
agora discute resistência ao governo Trump. Evento de tecnologia e inovação, o SXSW, mistura aposta sobre futurismo com painéis que debatem riscos à democracia e poder das high-techs. Deixa eu ver. Paramount vence a sua participação na porta dos fundos. Saiu pela porta da frente. São pequenas novidades que as pessoas gostam, viu? Petrobras pagará 280 milhões de dólares para encerrar litígio nos Estados Unidos. A Petrobras informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou a celebração de acordo para encerrar o litígio com EIG Energy dos Estados Unidos, que envolve o pagamento de 283 milhões de dólares pela petrolífera. Boeing enfrentará ação coletiva após janela se soltar em voo. Toda hora Boeing tem um problema. Esse foi uma janela que se soltou em voo, foi um rebu. Ninguém se machucou, mas foi um avião da Alaska Airlines. Fotografias de passageiros mostraram que a área afetada estava na parte do meio para trás do avião, depois da asa e das turbinas. A seção de fuselagem que se soltou parece ser de um local que costuma conter saídas de emergência, mas a Alaska Airlines configura o espaço de outra forma. Toda hora acontece um problema e é de fabricação. Deixa eu ver. Não tem nenhuma loucura hoje do nosso Trump. Protagonismo de Musk sobre Trump impulsiona movimento pró-natalista. Grupo em defesa do crescimento populacional inclui líderes europeus de direita e Xi Jinping. Governos incentivam fertilização in vitro e dão isenção a quem tiver mais filhos. Tem um problema na Síria, quer dizer, mais um problema na Síria. Estão matando uma minoria religiosa, étnico-religiosa, chamada alauíta. O presidente Bashar al-Assad pertencia a essa minoria. É um ramo xiita. Quando a maioria no país é sunita, não é, aparentemente, uma atitude do governo. O novo governo provisório da Síria, que é sunita, está tentando resolver o problema. Fala-se em mais de 1.000 mortos e o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir hoje. Indicam assassinatos direcionados contra minoria alauíta. É uma minoria religiosa, é também muçulmana, mas diferente. E o Canadá tem novo primeiro-ministro, chama Mark Carney. Está indo embora Justin Trudeau após crise interna. McCartney diz que retalhará tarifas de Trump, legenda sobe nas pesquisas. Ainda ele não tomou posse, vai formar o governo dele, deve tomar posse nos próximos dias. Bye bye, Justin Trudeau. Tem uma pessoa presa nessa história dessa moça de 17 anos, chamada Vitória Regina, que foi assassinada de maneira misteriosa. Tem um preso, mora nas cercanias da casa dela e caiu em contradições. A maior delas é que ele passou a noite com a mulher e a mulher desmentiu, dizendo que ela havia dormido na casa da mãe. Também tem uma notícia chata, a queda com uma morte de um pequeno avião em Itanhaém, no estado de São Paulo.
Pronto. Daniela Mercury, coisas do carnaval ainda, tem um surto de sarampo nos Estados Unidos, medo, né, disso, e pronto. Corinthians supera Santos, eu acho que o total melhor, né, o filé mignon do noticiário está aqui, se bem que filé mignon hoje. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Nelma Domingos, Ana Margarida, Laura Almeida, Jorge Luiz, Gilberto Santi, Lorival Rocha, Wilson Galindo, Genivan Cirilo, Geraldo Carlos, Catiane Moraes, Irene Piocher, Renato Carvalho, Márcia de Lima, Daniela Gobo, Terezinha de Jesus do Rio das Ostras, Eunice Pereira de Naviraí, Andrei Maurício de Belém do Pará e Gerson Oliveira de Manaus. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, tenha uma ótima semana e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.